Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos começar nosso último webinar da área de serviços de energia e sustentabilidade da Schneider Electric do ano de 2021. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana e eu atuo com gestão de negócios na nossa área e serei a moderadora deste evento hoje. Bom, o mercado de gás ele está passando por uma grande transformação com a abertura do Mercado Livre. E nós temos recebido muitos consumidores de gás, clientes e não clientes da Schneider também, com várias dúvidas sobre essa transição de mercado. Por este motivo, nós organizamos este evento com convidados experientes no mercado de gás e também de infraestrutura, e para trazer um pouco mais sobre o conteúdo desse tema, tá? Ao final, nós estaremos selecionando todas as perguntas para resolver, né, para esclarecer as dúvidas de quem tiver. Peço que vocês enviem aqui no chat do evento, tá? Pode ser do decorrer do evento também. E aí, ao final, a gente vai fazer a leitura dessas perguntas. Bom, nós contaremos com a participação de alguns especialistas no mercado que estão acompanhando aí todo esse processo de transição do Mercado Livre de gás, né? Então, nós teremos aqui o Diego Alveno, que é gerente de comercialização de gás e de marketing também da Cigás Amazonas. Muito bem-vindo, Diego, obrigada pelo convite. Temos também o José Damião, que é especialista em mercado de energia da Schneider. Eu, como moderadora, e também o Ricardo Cantarani, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Eu vou passar a palavra agora para o Diego, para que o Diego possa nos contribuir com algumas informações sobre tipos de gás, cadeia de valor, como que funciona este mercado antes da abertura e como que vai ficar após a abertura também. Diego, passo a palavra para você. Bom dia a todos. Obrigado, Mariana. Obrigado, Schneider, pelo Diego, acho convite. que nós não estamos ouvindo o seu áudio. Consegue ouvir agora? Continuo não ouvindo, Diego. Agora melhorou? Não estamos ouvindo. Mari, eu consigo Eu estou ouvir o ouvindo, sim. Diego normalmente. Isso. Acho que o problema deve estar na recepção do áudio da Mari. Diego, pode dar sequência? Eu vou conversar com a Mari em particular. Pode dar sequência, por favor. Tá bom, obrigado, Guilherme. Bom, então, bom dia de novo a todos. Obrigado, Mariana. Obrigado, Schneider, pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra estar apresentando aqui para vocês um pouquinho do que eu conheço e entendo do mercado de gás. Então, a gente quis trazer aqui para vocês os tipos de gases hoje que existem no Acho que estamos mercado. ouvindo sim, Diego. Pode dar sequência, por favor. Tá bom. Obrigado, Mari. Bom, primeiro começar com o gás de folhelo, shale gás ou o gás de xisto, né? O gás, ele é um gás contido em rocha geradora de baixa permeabilidade, ele tem menor concentração, ele flui naturalmente para o poço e ele fica em camadas mais profundas, ele é um processo mais dificultoso de extração de gás, requer mais tecnologia e um custo maior também. A gente tem também o GLP, o gás de petróleo, o gás do coefeito de petróleo, fornecido geralmente em botijões, em tanques de armazenamento. Ele é um derivado do petróleo diretamente na torre de craquelamento, ele sai ali, ele é um conjunto de hidrocarbonetos com 3 ou 4 átomos de carbono, ele é uma mistura de propano e butano, entra um pouco de propeno e buteno também na composição dele. Existe o gás de refinaria, que é o gás de boca de poço, contendo principalmente os hidrocarbonetos gasosos, muitas vezes eles contêm também compostos sulfurosos. Ele é usado geralmente na geração de energia da própria refinaria, sendo usado, pode ser usado em fornos, em caldeiras, e geralmente é usado para o próprio atendimento da refinaria em si. E o gás combustível, que é o gás que ele vai ser distribuído para as distribuidoras e fornecer para os consumidores finais. Pode passar o slide, Mari. E aí, dentro do gás natural, a gente tem algumas segmentações, né? O gás natural, ele é um combustível fóssil,
ele é gasoso em condições ambientes, ele é extraído diretamente dos reservatórios, ele pode ser associado ou não ao petróleo. Associado, quando ele vem junto ao líquido, ao petróleo, ele vai ser encontrado na jazida, ele tem uma capa de gás ali antes da parte de perfuração do poço, e o gás não associado ao petróleo é o que vai ser só um bolsão de gás que vai ser extraído diretamente da jazida. Dentro do gás natural, tem duas possibilidades de fazer fornecimento e transporte. Uma delas é a liquefação, então você trabalha com gás natural liquefeito, ou GNL, você vai fazer o resfriamento dele até que ele atinja esse estado líquido, ele vai ser reduzido em 600 vezes o seu volume, e é ideal esse tipo de transporte, esse tipo de fornecimento, para transporte de maiores volumes ou até por grandes distâncias. Ele precisa de armazenamentos em isotanques e tem um criobox para fazer essa liquefação. E ele precisa ser, antes de consumido, regaseificado. Ele precisa de um terminal ali de regás para transformar ele de novo em estado gasoso, na fase vapor, para fazer o atendimento das máquinas. Tem também a possibilidade de fazer a compressão desse gás, então ele passa a ser gás natural comprimido, ou GNC, ele é pressurizado, o volume dele vai ser reduzido para 265 vezes o seu tamanho original, ele vai ser armazenado em cilindros ou tanques, e esses cilindros eles podem ser agrupados em skids e transportados em carretas ou em cestas individuais para abastecimentos pontuais. E para o consumo ele precisa ser despressurizado, que ele vai estar ali numa pressão aproximadamente de 220, 200 bar, e para consumo ele não consegue trabalhar nessa própria pressão. E existe também hoje o biogás, que é um gás renovável, vem proveniente da decomposição de resíduos orgânicos, ele precisa ser transformado em biometano, ele passa por um processo de ultrafiltragem para purificação e extraído somente o metano desse biogás, e aí sim ele se torna equivalente ao gás natural e ele tem um menor impacto ambiental, ele é um gás proveniente de uma fonte verde, uma fonte renovável. Pode passar. Aqui a gente entra na cadeia de valor do gás, então como que ele é produzido e explorado. Então ele pode ser extraído de plataformas onshore ou offshore, então onshore dentro do continente, como é o caso aqui do Amazonas, por exemplo, onde eu estou hoje. A gente tem a segunda maior bacia de produção de petróleo. E nas plataformas offshore, então aí o caso do pré-sal, por exemplo, ele é uma extração offshore. Após essa extração, ele vai para gasodutos de escoamento, onde ele vai ligar as extrações às UPGNs, que são as unidades de processamento de gás natural. Nessa UPGN, nessa etapa do processo, é possível extrair os condensados, que são os líquidos provenientes de GN, e a partir desse processamento, quando é feita a filtragem desse gás, colocado ele em condições, ele vai para os gasodutos de transporte. Desse gasoduto de transporte, ele pode ser derivado para fazer a liquefação para o GNL, para embarcações, e aí ele vai para grandes embarcações para ser exportado ou até mesmo para ser exportado ou transportado para outras localidades, ou ele é feito para estocagem desse gás natural. Tá? Isso dá flexibilidade no modal de transporte. Caso ele seja entregue diretamente para as companhias distribuidoras locais, as concessionárias no caso, ele pode também ter o acréscimo aí do biometano, como eu falei anteriormente, ele vai ter esse outro aporte de gás na rede para suprir a demanda. E aí ele chega ao consumo, ele vai atender a demanda não termoelétrica ou a demanda termoelétrica. Então a demanda não termoelétrica vai ficar voltada para o consumo, seja de varejo, comercial, industrial, GNV, aplicações especiais como cogeração, geração de energia, climatização. São N as possibilidades de aplicação do gás natural enquanto fonte de energia. Ou ele vai ser destinado para a demanda termoelétrica nas UTEs, nas usinas termoelétricas, e aí ele vai ser um complemento ou um substituto de outras fontes, né? Ele vai ter ali usinas termoelétricas a óleo, usinas termoelétricas
a carvão, e ele pode ser um substituto para tornar essa energia um pouco mais limpa e mais barata. E ele também é um complemento, ele vai ter uma complementaridade nas fontes de energia eólica, energia hidrelétrica e energia solar. Tá? Pode passar. E aí a gente entra nos modais logísticos, né? Como que a gente faz o transporte desse gás? Ele pode ser transportado via hidroviária, que ele é utilizado para via transporte marítimo ou fluvial, utilizado para importação de GNL para outros países ou para outras localidades, desde que você tenha ali transportes de grandes quantidades. Ele pode ser rodoviário, e aí o rodoviário ele vai ter o modal de transporte tanto GNL quanto GNC, tanto o liquefeito quanto o comprimido, e ele vai ser utilizado por todo o país via rodoviária e é permitido e você consegue com isso entregar em localidades onde você não consegue chegar com gasodutos. E aí seja um modal de transporte para abastecimento de um estruturante, desse estruturante abastecer via gasoduto os consumidores finais, ou um fornecimento pontual, e agora com o Mercado Livre é uma possibilidade disso acontecer mais fortemente, o GNL atender diretamente o cliente consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador. Tem também o modal ferroviário, ele é similar ao modal rodoviário, só que ele vai transportar por ferrovias, né? Então vai transportar ali, vai depender da malha ferroviária do país. E o transporte dutoviário, que é o transporte de gás natural, aí sim em sua fase gasosa, na sua forma de vapor, que ele vai transportar de forma segura e eficiente e vai percorrer a faixa litorânea, grandes capitais, e hoje tem expansões desses gasodutos por todo o país, seja das capitais para os interiores, seja também no atendimento de clientes consumidores livres ou até mesmo de autoimportadores que podem receber o gás em um terminal de regás, em um terminal de regaseificação, e a partir dali construir um gasoduto ou dedicado ou de entrega para abastecer não, mas interligar na malha dutoviária da própria concessionária. Da minha parte, o que eu tinha para trazer era isso. Passo a palavra agora para o Ricardo para entrar na parte de regulação e agradeço de novo o convite da Schneider aí para participar do webinar. Obrigada, Diego. Excelente conteúdo, é muito importante todos estarmos a par de quais são os tipos, como que funciona essa cadeia de valor, né? Porque é importante a gente conhecer como está o mercado hoje para que a gente entenda a mudança, né? A transformação. Bom, então eu vou passar agora a palavra para o Ricardo, para que ele possa compartilhar um pouco mais conosco sobre os critérios regulatórios de migração do consumidor de gás. Ricardo, passo a palavra para você. Ricardo, acho que nós não estamos te ouvindo. Ricardo, acho que teve algum problema, né, no seu microfone, nós não estamos ouvindo. Realmente parece que deu um problema com o Ricardo. Talvez a gente possa passar a bola para o José Damião, se ele estiver disponível aí e puder falar. Aí a gente tenta resolver o Ricardo em paralelo. José, tá Bom, com a gente? bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Perfeito, sim. Tá certo. Então vou dar início aqui nessa parte de critérios de migração e a parte regulatória, tá? Daí assim que o Ricardo conseguir retornar com a gente, eu passo a bola para ele. Bom, basicamente os critérios de migração para o consumidor livre vão ser definidos aí na esfera de regulação estadual, tá? Então, cada estado vai ter o seu próprio conjunto de regras que vai definir quem é um consumidor que está elegível ou não para fazer essa migração. Entre esses critérios aí que podem mudar, a gente tem os segmentos de consumidores, então, alguns estados têm algumas restrições para certos segmentos de consumidores que são obrigatoriamente cativos,
A gente vai ter algumas diretrizes também de volume mínimo para que você esteja habilitado para se tornar um consumidor livre. O prazo de denúncia, que é o período que você tem que notificar a distribuidora, a antecedência aí, que você tem que notificar a distribuidora, que você tem interesse em se tornar um consumidor livre, também varia bastante. Se existe a figura do consumidor parcialmente livre ou não. Qual é a permanência mínima no ambiente regulado? Então, isso daí, alguns estados também determinam um período mínimo. E se existem penalidades e exigências adicionais para que você possa se tornar um consumidor livre, tá? Toda essa parte regulatória, ela está passando por alterações frequentes, tá? Porque a maioria dos estados ainda está se adequando a esse novo momento de mercado com essas novas regras, tá? Alô, alô? Se Voltou. puder Tô voltar, ouvindo, Zé. volta uma slide, por gentileza, só para finalizar aquele pedacinho. Então, toda essa parte regulatória ainda está passando por bastante mudança, porque os estados estão se adequando agora para essa nova realidade do mercado aberto, né? E o decreto regulamentador da nova lei do gás, ele trouxe aí a criação do Pacto Nacional para o Desenvolvimento do Gás Natural, que nada mais é que um grupo de trabalho de adesão eletiva aí das agências reguladoras estaduais para tentar harmonizar esse conjunto de regras, tá? E eliminar uma parte dessas discrepâncias. Pode passar para o próximo slide, Mari, por gentileza. Bacana. Bom, então aqui a gente traz de uma maneira um pouco mais ilustrativa também um comparativo entre as regiões do país sobre esses critérios. Então, a respeito das restrições de classe, quais classes são permitidas ou não, a gente pode ver que São Paulo e Santa Catarina têm os consumidores residenciais e comerciais como exclusivamente cativos. Todos os demais segmentos de consumidor podem se tornar um consumidor livre, tá? Os critérios de volume acho que são um dos que mais variam. A gente tem o estado de São Paulo liderando nesse quesito, onde foi zerado o volume mínimo para se tornar um consumidor livre. Logo em seguida, a gente tem Minas Gerais e depois a gente tem uns outros estados aí que estão tendendo para um volume mínimo de 10 mil metros cúbicos por dia, tá? Então, esses estados que estão nessa faixa de 10 mil são esses que já estão adequando parcialmente aí as suas regras para ter essa abertura do mercado. E depois disso a gente vai ter outros estados que ainda estão bem defasados, tá? Ainda não fizeram essas movimentações. A gente tem Paraná ali, que tem um volume bem alto, e a gente chega aí no Mato Grosso, onde o mercado já é bem incipiente, mas tem um volume mínimo de 1 milhão de metros cúbicos ao dia, que praticamente torna inviável a adesão de qualquer consumidor. Referente aos prazos de denúncia, que é aquele período de notificação que você tem que dar para a distribuidora para poder se tornar um consumidor livre, atualmente a gente só tem 7 estados que já regulamentaram isso, tá? Então, o Amazonas aí zerou esses prazos. A região sudeste ali, a maioria dos estados estão nessa faixa de 4 a 6 meses, tá? São Paulo está destacado em uma outra cor, porque ele está com uma regra transitória atualmente. Então, para as denúncias que forem feitas ao longo de 2021, o prazo era de 6 meses. A partir de 1º de janeiro de 2022, esse prazo vai ser reduzido para 3 meses, tá? E a gente tem Santa Catarina, que atualmente é o único estado que já tem essa diretriz regulatória e que demora mais de 1 ano, tá? Então, para migrar em Santa Catarina, atualmente você tem que fazer a sua denúncia com 24 meses de antecedência. Pode ir para o próximo slide, por gentileza, Mari. Tá.
Daí aqui a gente tem as diretrizes aí sobre a existência do consumidor parcialmente livre. Esse consumidor parcialmente livre é aquele carinha que está comprando parte do consumo dele no mercado regulado, então direto com a distribuidora local, e parte do volume dele é coberto por contratos que ele venha a celebrar no ambiente livre, tá? A maioria dos estados ainda não tem a previsão da existência desse consumidor parcialmente livre. Novamente, a gente tem aqueles estados ali do sul, do sudeste, parte do nordeste e o Amazonas, que já regulamentaram essa parcela. E aí a gente tem o Rio de Janeiro destacado com uma corzinha diferente, porque lá a gente tem uma restrição muito específica, onde o consumidor parcialmente livre só pode comprar no Mercado Livre a parcela aí de diferenças que ele tem contratado com uma distribuidora. Então, nesse caso específico, o consumidor tem a sua contratação principal junto à distribuidora, e se tiver alguma diferencinha ali no consumo diário, ele pode contratar essas diferenças no ambiente livre. Além disso, a gente tem a parte de diretrizes para o contrato do uso do sistema de distribuição. Esse contrato ele é de extrema importância, porque é ele que permite aí a separação dos serviços da distribuidora para a parte de distribuição em si, que é a atividade principal dela, é a manutenção da infraestrutura dos gasodutos de distribuição e a entrega desse gás, da parte de venda da molécula. Então, ter uma regra aí bem definida para a celebração e separação dessas partes é muito importante. Atualmente, só São Paulo e a Bahia possuem diretrizes claras para a celebração do CUSD, mas os outros estados aí estão correndo atrás dessa regulação. Se eu não me engano, Rio de Janeiro e Minas Gerais já estão com consultas públicas em andamento também para regulamentar essa parte. E esse último mapinha traz para a gente os estados que têm aí separação das tarifas de uso do sistema de distribuição. Então, além da tarifa agregada pelo pacote completo de serviços, a entrega do gás e a venda da molécula, esses estados também possuem aí a TUSD ou a TUSD-E, TUSD exclusiva que eles chamam, para poder fazer o faturamento desses consumidores que venham a migrar para o Mercado Livre. Acho que essa parte dos mapinhas era mais isso, né, Mari? Sim, e aqui nós fizemos um comparativo dos estados, né? O Ricardo conseguiu conectar? Será que ele quer tentar falar essa parte? Ricardo, quer entrar nessa parte de comparativo já? Nos ouve? Acho que tá como mudo ainda, Ricardo. Zé, acho que a gente pode seguir com o comparativo, se você puder só fazer essa análise para a gente Feito. concluir essa parte de regulatório. Não, bacana. Bom, basicamente aqui a gente traz um pouco daquelas informações consolidadas para 3 estados, tá? São Paulo, que é um dos que está liderando essa parte regulatória, e é interessante trazer aqui que geralmente esse aperfeiçoamento regulatório acompanha as necessidades do mercado local, tá? E o mercado aí de gás natural em São Paulo é o maior do país, assim, ele ganha de lavada de todos os outros estados, tá? Então, os consumidores e as próprias distribuidoras têm a necessidade de ter essas regras um pouquinho mais claras. Referente ao processo de migração em si, para São Paulo a gente tem a restrição de classe, né? Então todos os segmentos são permitidos, com exceção do residencial e do comercial. Eles conseguiram zerar o volume mínimo, então todos os consumidores
que não sejam aí dessas duas classes que não podem migrar, são consumidores potencialmente livres, e isso também desbloqueia uma gama muito grande de consumidores que podem se tornar consumidores livres. O prazo de denúncias, como eu antecipei para vocês, está em uma regra transitória, atualmente é de 6 meses, mas a partir do mês que vem esse prazo já cai aí para 3 meses. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem a figura do consumidor parcialmente livre e não tem nenhum impeditivo ou nenhuma regra adicional que dificulte a atuação desse consumidor que compra parte da sua molécula de gás nos dois ambientes. A gente já tem aqui também as diretrizes de celebração do contrato de uso do sistema de distribuição, a TUSD, que é a tarifa do consumidor, a tarifa de distribuição que os consumidores livres pagariam, é igual à margem de distribuição, que é cobrada dos consumidores cativos. Então, isso significa que tem alguns encargos que são cobrados do consumidor cativo, que também serão cobrados do consumidor livre. E também existe aí a TUSD exclusiva, a TUSD-E, que é aplicável para autoprodutores e autoimportadores. Nesse caso específico, essa tarifa é diferenciada porque ela está relacionada a redes, a extensões de rede de distribuição que tiveram uma participação aí do consumidor para serem implementadas. Então, foi para num primeiro momento, foram para realizar um atendimento exclusivo a esses autoprodutores ou autoimportadores. No estado de Santa Catarina, a gente tem a mesma restrição de classe que em São Paulo. Lá, o mercado em si é bem menor, então a gente tem ainda alguns pontos de melhoria que podem ser implementados na regulação, tá? O volume mínimo no estado de Santa Catarina é de 10 mil metros cúbicos ao dia, que é a tendência aí dos estados que estão atualizando as regulações. O prazo de denúncia para consumidores mais antigos que já estão conectados ao sistema é de 24 meses, então tem essa restrição um pouco maior. Para novos usuários, ele entra aí numa regra de 6 meses, tá? Lá também existe a figura do consumidor parcialmente livre, sem maiores impeditivos. No entanto, a gente ainda não tem regras claras para a celebração de contratos específicos para o uso do sistema de distribuição, para a malha de gasodutos. Então, se um consumidor tentar migrar lá, ele pode ter uma incerteza regulatória um pouquinho maior. Também aí a gente tem a existência da TUSD e da TUSD exclusiva no estado de Santa Catarina. No entanto, não é bem claro a metodologia de cálculo dessa tarifa. Então, diferente de São Paulo, que a gente tem a tarifa igualada à margem de distribuição do consumidor cativo, em Santa Catarina nem sempre isso vai ser verdade. Para o estado do Amazonas, a gente não tem restrição de classe, mas a gente tem uma questão de volume mínimo. Então, isso aí automaticamente acaba impossibilitando, nesse primeiro momento, a migração de alguns segmentos de consumidor. Então, a gente tem aí consumidores residenciais e a maioria dos consumidores comerciais que dificilmente vão atingir essa faixa de consumo. No entanto, o prazo de denúncia lá é praticamente nulo. Então, você só precisa migrar, avisar a concessionária que você está querendo migrar. Se você cumprir os pré-requisitos, você já pode aí se tornar um consumidor livre a partir do mês seguinte. Lá a gente ainda também não tem diretrizes para a celebração contratual específica para o uso do sistema de distribuição. A TUSD lá também existe, mas não tem o detalhamento da metodologia de cálculo. Pelas últimas tarifas que eu dei uma conferida, elas foram bem parecidas aí com uma margem de distribuição que é cobrada do consumidor cativo. E também tem o caso aí da TUSD-E, que é a TUSD específica para consumidores livres, autoprodutores e autoimportadores, tá? Que acho que a ideia é mais trazer esse compilado
e esses diferentes momentos regulatórios de cada um dos estados. Legal, Zé. Obrigada pelas contribuições. Eu acho que é muito importante a gente ter esse comparativo, né? Vários clientes têm operação em mais de um estado. Então, enquanto no mercado livre de energia elétrica você tem limitação por sub-regiões, né? Aqui a gente vai ter limitação estadual, né? Então, existe essa diferença. Eu não sei se o Diego quer complementar com alguma informação adicional referente ao estado do Amazonas, Diego. A gente tem vários clientes na região do Amazonas, né? Especificamente com operações Fabris em Manaus. Então, se você quiser complementar com alguma informação, fica à vontade, tá? Tá, bom, sim, acho que a principal recado é o segmento aqui no estado do Amazonas, ele não tem restrição de segmento, mas você tem uma restrição de volume, né? Então, acaba sendo que imposta uma regulação de segmento por pensar que um cliente residencial ou um cliente comercial de varejo, ele não vai atender o critério de 10.000 dia para se considerar um cliente consumidor livre, um potencial livre, né? E o que tem a possibilidade é dos clientes eles migrarem parcialmente livre, mas eles também precisam atender esse volume mínimo. E aí, tanto na TUSD quanto na TUSD-E, é bem isso que o Guilherme falou. Ainda não tem a metodologia de cálculo definida, isso já é previsto na legislação, mas ainda não tem a metodologia de cálculo ainda colocada em prática, né? Até porque a gente ainda não teve as solicitações de clientes para isso, a gente teve algumas solicitações para acesso à rede, para montar operações de termoelétrica, e aí se enquadrariam sim como consumidores livres, porque o volume é muito maior do que esse, e aqui, como não tem o prazo de denúncia, ele facilita essa operação. Então, a gente acredita que essa liberalidade de não ter o prazo de denúncia e o volume mínimo não ser algo tão alto, que também possa facilitar a atratividade de grandes indústrias e outros segmentos industriais fabris para se instalarem no estado do Amazonas, que tem outras facilidades ali. E essa questão regulatória ela é muito importante por já estar bem colocado. E é interessante ver as diferenças, né, dos estados. O mercado de São Paulo muito mais robusto, com, com esses prazos de denúncia, seja transitórios ou já colocados. O estado de Santa Catarina com prazo de denúncia muito grande. Então é interessante essa parte, sim, de se olhar. Não, legal. E até a título de curiosidade, né? Às vezes a gente vê algum estado que não tem um segmento, alguma restrição de segmento, mas por conta do volume mínimo tem uma restrição, né? Como a gente cita aqui, a gente viu agora o estado do Amazonas, mas a gente também pode analisar o estado do Mato Grosso, que é um estado que tem um volume mínimo de 1 milhão de metros cúbicos por dia, né? Então não tem nenhuma restrição para segmento lá, mas quantos consumidores no estado do Mato Grosso consomem 1 milhão de metros cúbicos por dia, né? Então, assim, acaba restringindo no volume também, né? Então, acho que essa é uma análise muito, muito importante e crítica neste momento, né? Que a gente pode considerar aqui no evento hoje, tá? Eu vou fazer um último teste agora com o microfone do Ricardo. Ricardo, você consegue contribuir com a gente agora? Acredito que ainda não, né, Ricardo? Eu não sei se você está com algum problema no microfone, mas a gente pode ir tocando aqui, não tem problema. Bom, agora a gente já conheceu sobre os tipos de gás, cadeias de valor, como que funciona, né? Como que vai ser o critério regulatório estadual de cada região, né? De cada estado. Agora, pensando em tudo isso, né? Todos esses critérios, todos esses tipos de gás, quais são os desafios que nós temos, né, para o consumidor potencialmente livre? Então, hoje é muito importante que o consumidor que pensa em migrar para o Mercado Livre, ele faça uma revisão do contrato de fornecimento vigente com a concessionária, com a distribuidora local.
Por quê? Um exemplo, vamos supor que você tenha uma previsão de migrar para daqui a um ano, né? Mas o seu contrato de fornecimento, ele não vai vencer em um ano, ele pode vencer em 2, 3 anos, né? Então, existe essa restrição, tá? No caso de contratos que estão com vigência mais a curto e médio prazo, né? Uma possível negociação com a concessionária para renovação, né? Então, se você também tem a intenção de migrar para o Mercado Livre em um ano, você não vai querer renovar com a concessionária por um período maior do que esse, né? Existe sim esse ponto crítico de análise que é necessário fazer no momento atual, independente de como forem os próximos meses do Mercado Livre, do gás, né? É importante também você ter uma estratégia com as demais áreas da empresa, a parte de sustentabilidade, suprimento, por exemplo, que são áreas que elas devem estar bem em sintonia com as outras áreas, né? Com utilities, com facilities, com outras áreas envolvidas, né? Por exemplo, vamos supor que a empresa ela tem metas de descarbonização, né? Então, é possível eu comprar um biogás no Mercado Livre? Por que não considerar isso? Tá, mas a minha área de suprimentos, ela vai comparar o preço de um GLP, o preço de um gás natural no mercado cativo, ou ela vai comparar o preço do biogás, que eu vou conseguir ter a descarbonização, né? Então, são valores diferentes, são produtos diferentes também. Então, é muito importante as áreas da empresa estarem todas em sintonia nesse ponto, tá? Com essa migração do Mercado Livre. É importante também você ter um respeito com os critérios regulatórios estaduais relacionados à operação local. Então, todas essas informações que a gente passou para vocês agora, sobre cada estado atual, claro que isso é hoje, né? Pode ser que em janeiro de 2022 tenha uma atualização. Alguns estados que não estão regulamentados entrem com essa regulamentação já, né? Então, é muito importante você ter esses critérios. E um aumento da complexidade operacional, né? Então, aquelas empresas que tiveram a migração do mercado de energia elétrica cativo para o mercado livre de energia elétrica, sentiu essa complexidade operacional. Então, a mesma coisa vai acontecer no mercado de gás também, porque é uma outra operação, são outros critérios, outras negociações, são comercializadoras específicas. Então, existe também essa parte complexa que vai ter um choque aí, vai ter um baque na operação da empresa, tá? E pensando também nas oportunidades, né? Então, o que o mercado livre de gás pode trazer de bom para mim neste momento? Então, você pode ter uma redução de custos e uma maior previsibilidade orçamentária. Claro que essa redução de custos é necessário fazer uma análise de viabilidade, né? Porque muitas vezes, se você tem um contrato com a concessionária vigente, que tem um desconto, tem uma condição especial, pode ser que não seja interessante para você fazer a migração. Isso pode acontecer, assim como acontece também no mercado de energia elétrica. A gente vê alguns clientes que fazem um estudo e que o cativo pode ser mais interessante neste momento, né? Maior previsibilidade orçamentária, porque você já sabe quanto você vai pagar, você não fica refém de um reajuste tarifário de agências regulatórias, né? Que é o Marcesp e outras agências regulatórias estaduais que determinam esse reajuste, tá? É possível também fazer uma aquisição de gás de uma forma mais limpa, né, que é o biogás. Então, você vai ter acesso a uma compra de gás também mais limpo, né, que pode estar dentro da estratégia da companhia, como eu citei agora há pouco, sobre descarbonização também, tá? Você vai ter um poder de escolha do tipo de gás. Então, você pode escolher se você quer um biogás, um GNL, um GNC, e qual que é a sua origem, né? Esse ponto da origem é um ponto muito interessante, porque impacta diretamente na sua comunidade local. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Você vai querer comprar um gás natural da distribuidora, que você já está acostumado, que você já tem a operação rodando, né? Ou você vai querer comprar de uma comercializadora no Mercado Livre que tem um biogás de um aterro sanitário do seu município de operação. E aí você vai estar escolhendo a origem do seu gás e você também vai estar tendo um impacto social na sua comunidade local, né? Então você vai estar ajudando aquele resíduo do seu município a ser um resíduo que ele vai ser útil de alguma forma, né? Na sua operação e na comunidade, tá? Também é importante
Um outro ponto de oportunidade aqui é estudo de projetos de geração distribuída ou cogeração de biogás em loco. Então, a gente vê que tem várias empresas já que trabalham com projetos de transformação de resíduo da operação local ao biogás, né? Então, a gente tem, já é muito famoso a vinhaça, né? Que a vinhaça vem da cana-de-açúcar e hoje é muito reaproveitada para biogás, mas não só a vinhaça, né? É importante a empresa conhecer qual que é o resíduo que ela está gerando e se aquele resíduo pode se transformar em um biogás. E isso pode acontecer, tá? A gente vê vários casos de empresas que já estão estudando isso, né? E você ter um resíduo zero, ou talvez não zero, mas um volume muito menor do que você produz hoje. E também uma maior alternativa de matriz energética na operação. Então, quando eu falo matriz energética, eu falo realmente opção, porque você pode ter uma operação que é 100% de energia elétrica. Você consome apenas energia elétrica, por quê? O seu maquinário, a sua operação, se fosse a gás, teria um custo muito maior. Mas, se você tem um gás que você gera em loco ou você compra a um valor muito inferior, por que não estudar uma outra matriz energética? Por que não estudar, migrar a sua operação, que é 100% energia elétrica, para também, talvez, 30%, 40%, 50% de matriz energética de gás, né? Então, por que não estudar isso? Então, esse é um ponto também muito, muito importante nessa parte de oportunidades para a gente considerar, né, nessa transição, nessa abertura de mercado, tá? Bom, agora a gente vai abrir para perguntas, tá? Aqui nós deixamos os contatos no LinkedIn, caso queiram nos procurar. Eu, particularmente, coloquei o meu contato aqui, porque eu sou ponto focal nessa parte de gás, aqui na área de ESS da Schneider. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre um estudo, um projeto de biogás, de cogeração, de geração distribuída, pode entrar em contato conosco aqui em SS. E agora eu vou abrir para perguntas, para a gente conseguir esclarecer, porque eu já vi que tem várias perguntas aqui. Viu, Diego, José, se preparem aí, viu? Deixa eu abrir aqui as perguntas. Vamos lá. Bom, nós temos aqui uma pergunta do Cássio, que ele está perguntando sobre o estado do Ceará. Somente consumidores de estados já regulamentados podem fazer essa migração? E se alguma atualização sobre o estado do Ceará? Eu vou pedir para o Diego responder essa pergunta. Tudo bem, Diego? Tá? Sim, né? Só estados regulamentados podem ter essa migração, porque você precisa dessa estrutura regulatória de TUS, de um contrato de uso do sistema de distribuição. Você precisa dessa previsão, legal e regulamentada para poder fazer essa migração. Sobre o estado do Ceará especificamente, eu não tenho essa informação, acho que o José deve ter essa informação mais atualizada, mas respondendo só a primeira parte da sua pergunta, sim, só os estados que têm regulamentação avançada, porque tem dispositivos legais, minutas de contrato que exigem para que você possa fazer essa migração. Se você quiser complementar, Zé, fica à vontade. Só para complementar aí, de fato, precisa existir essa regulamentação, né? O estado do Ceará atualmente está um pouco atrasado nesse critério, então eles não têm regras vigentes para consumidores livres e para o processo de imigração em si. No entanto, eles estão com uma audiência pública que deve ser aberta agora no mês de dezembro, que vai receber aí contribuições do dia 6 ao dia 15 desse mês, tá? Para receber contribuições e aprimorar a regulamentação estadual para o suprimento de gás natural. Então, pode ser que a partir dessa atualização a gente tenha aí novas diretrizes que regulamentem essa parte específica de migração, tá? E quem vai poder se tornar um consumidor livre ou não. Legal, obrigada. Bom, a próxima pergunta que nós temos aqui é: em minha operação, tenho consumo de gás natural e GLP. Vou poder entrar no mercado livre de gás
com todas as minhas unidades ou posso migrar do GLP para o gás natural? Essa pergunta eu posso responder. É assim, qual que é a maior restrição de você migrar hoje do GLP para o gás natural? É você ter acesso aos dutos da concessionária, né? Da concessionária local. A partir do momento que você tem uma compra de biogás ou de GNL, GNC, com alguma comercializadora que você consegue ter o modal logístico via transporte rodoviário, você não tem mais essa restrição, né? Então, você pode sim fazer a migração da sua unidade de GLP para o gás natural através do Mercado Livre, não estando necessariamente conectado à rede de gás, aos dutos da distribuidora local, tá? Então, você vai poder sim entrar no Mercado Livre de Gás com todas as suas unidades, desde que essas unidades também respeitem os critérios estaduais daquela região. Uma próxima pergunta aqui. No Mercado Livre de Energia, temos a CCE como um órgão regulador de todas as operações e contratos envolvendo o mercado. Nessa abertura de gás natural, haverá um órgão geral semelhante ou este mesmo órgão será individual para cada estado? Eu vou pedir para o José responder essa pergunta. Pode ser, José? Claro, Mari. Bom, vamos lá. Atualmente, para o mercado de gás, não existe nenhuma entidade que está responsável por fazer esse registro, essa apuração contratual, né? Esse balanceamento que dá origem, inclusive, para as liquidações. E atualmente, esses processos estão sendo liderados pela própria ANP. Sim. Conforme o mercado vai amadurecendo, e aí a gente pode passar de um mercado físico para um mercado um pouco mais organizado, com negociações em balcão e minutas mais padronizadas, a gente começa a ter uma necessidade maior de uma clearing house, que é mais ou menos o papel que a CCE desempenha no mercado de energia, tá? Então, essa clearing house, ela pode atuar tanto para os mercados físicos, que estão mais atrelados à molécula e o caminho todo que ela faz, quanto aos mercados organizados, como os mercados de balcão. A expectativa é que, com o amadurecimento do mercado, essa entidade venha a surgir aí ao longo do próximo ano, mas ainda não tem nenhuma empresa que firmou esse termo técnico de cooperação com a ANP. Então, atualmente, está focado na própria agência reguladora. Legal, obrigada, José. Uma outra Sim. pergunta. Estou com o meu contrato vigente com a distribuidora de gás para ser renovado nos próximos meses. Devo renovar por mais de um ano? O que impacta caso eu queira migrar para o Mercado Livre? Essa pergunta eu vou pedir para o Diego responder. Pode ser, Diego? Claro. Bom, esse contrato vigente, você precisa primeiro analisar qual o tempo de denúncia do seu contrato dentro do estado que você está, da regulação, qual é esse tempo, e tentar negociar com a concessionária, caso você queira fazer a migração para o Mercado Livre, que esse contrato ele se finde dentro desse mesmo prazo de denúncia. Porque caso você tenha um contrato vigente e queira fazer a migração, o contrato ele é soberano aí se você precisa cumprir as regras desse contrato, prazo de vigência, então você não pode fazer a migração, a menos que você faça uma migração parcialmente livre. Você tem 100 mil de volume contratado e você consome atualmente 50, você pode contratar esses 50 excedentes e fazer uma migração de algo parcialmente livre. Só sempre lembrando que o critério para que você faça essa migração precisa levar em consideração as questões regulatórias do seu estado, volume mínimo, segmento que você atua e prazo de denúncia. Então, tendo todas essas informações, aí sim é possível tomar a melhor decisão e fazer uma melhor negociação também com a concessionária para a renovação do seu contrato. Seja em prazo, seja em preço. Legal, Diego, obrigada. Uma outra pergunta que nós temos aqui. Atualmente, minha planta opera com gás natural da concessionária. Quais as vantagens que o biogás poderia trazer para a minha operação? José, quer responder essa pergunta?
que eu posso comentar, começar, e daí se quiser complementar alguma coisa também, Mari, que você acompanha bem de perto essa parte, né? Então, basicamente, aí o biogás, a principal vantagem dele está relacionada à parte de sustentabilidade. Então, você tem uma emissão reduzida aí de gases de efeito estufa. E atualmente também aqui no Brasil, você já tem a existência dos certificados que eles chamam de Gas REC, tá? Eles devem ser análogos aos certificados de energia renovável que existem, como o I-REC, por exemplo. E aqui no Brasil eles são regulamentados pelo Instituto Totum. Então, o Instituto Totum faz desde a fiscalização e a emissão do certificado para os produtores de gás natural. Então, ele se assegura que esse gás esse biogás tem uma origem sustentável, né, de fato. E na outra ponta, o consumidor que compra esse certificado, ele faz essa validação junto a esse mesmo instituto, que faz então transfere esses atributos de sustentabilidade para o consumidor e faz a aposentadoria desse certificado, tira ele de circulação para que ele não seja recomercializado aí de uma maneira não muito bacana, tá? Então ele dá uma terminação para essa cadeia. Então são principalmente essas duas pontas, tanto a emissão em si menor e esse mercado secundário que poderia passar a existir de certificados de gás renovável. E é bacana ver também que, apesar do mercado de gás natural no Brasil ainda estar num momento muito inicial, a gente já tem a disponibilidade desses mecanismos. Então, é bem legal ver isso. Mari, se É quiser legal. complementar alguma coisa. Não, quero sim, Zé. Na verdade, esse tema sustentabilidade está muito no viés nosso aqui do dia a dia da Schneider, né? Então, não sei se todos sabem, mas a Schneider ela foi uma empresa que foi premiada mundialmente como a empresa mais sustentável do mundo e também foi premiada como empresa mais sustentável no Brasil, né? Então, nós também temos esse prêmio. E esse é um tema que a gente trabalha muito na operação dos nossos clientes, né? De que forma que, além que eu faça gestão de energia, ou eu consiga fazer algum serviço para aquele cliente, esse meu serviço pode também ser sustentável, né? Então, essa parte de certificado de Gas REC ainda está muito embrionário aqui no Brasil, né? Particularmente, nós já temos contato com o Instituto Totum, sabemos como está esse processo, ainda neste momento, até agora, não houve nenhuma emissão de certificado de Gas REC no Brasil, tá? Porém, várias empresas já estão buscando esse tema no mercado, para que, de alguma forma, ela consiga compensar a operação dela, né? Nessa parte de carbonização também. Então, em complemento ao que o Zé falou, eu acho que a gente pode também considerar essas questões aí de Gas REC como uma oportunidade de você agregar na sua opção, na sua escolha de migração do Mercado Livre, tá? E aí, uma última pergunta. Infelizmente, nós não vamos conseguir ler todas as perguntas aqui, tá? A gente tem mais 3 minutos apenas. Então, eu só vou ler uma última pergunta aqui. As perguntas que a gente não conseguir responder, nós vamos pegar os contatos das pessoas e depois nós vamos entrar em contato para esclarecer essa dúvida, tá? Então, fiquem tranquilos quem não for escolhido nessa pergunta agora, tá? Então, uma última pergunta só é sobre o pré-sal caipira que enviaram aqui, né? A minha planta em São Paulo poderá ser beneficiada com o projeto do pré-sal caipira? A resposta bem de forma bem clara e objetiva é sim, poderá sim ser beneficiada. Porém, nós precisamos entender de que forma que esse benefício poderá chegar na sua operação, né? Então, para quem não conhece, quiser pesquisar um pouco mais, o Pré-sal Caipira é um projeto de geração de biogás no estado de São Paulo, através de usinas de cana-de-açúcar que produzem a vinhaça, né, como resíduo, e a vinhaça se transforma em biogás. Então, o estado de São Paulo ele não é 100% abastecido com redes de gás natural, né, com os dutos de gás natural. Então, aquelas regiões que são remotas, que não têm acesso ao gás natural, mas tem usinas de cana-de-açúcar local,
essas usinas elas poderão sim produzir biogás para para abastecer a matriz energética das empresas que têm operação ali na região, tá? Então, é possível sim. Quem quiser conhecer um pouco mais também, pode entrar em contato comigo aqui no e-mail e no meu telefone também, tá? E então é isso, pessoal. Acho que a gente está com 1 minuto só de tempo. Eu queria agradecer a presença do José, do Diego, do Ricardo. Infelizmente, a gente não pôde contar Sinto com a muito. experiência e o conhecimento do Ricardo por questões técnicas, né, Ricardo? Mas agradeço a sua disponibilidade e, por mais que ele não tenha contribuído, ele contribuiu na elaboração desse material e também contribuiu para que eu, o Diego e o José pudéssemos passar esse conhecimento para vocês também, tá? Então é isso. Agradeço a presença de todos, as perguntas aqui, e nós entraremos em contato com quem a gente não pôde esclarecer as dúvidas aqui. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigado, Muito pessoal. obrigado. Ótimo dia a todos. Gente, só rapidinho antes de encerrar, eu vi aqui que o Cássio perguntou: vai enviar este material? Esse material ele pode ser disponibilizado sim, tá? Mas nós não vamos enviar automaticamente para todos os inscritos. Então, quem tiver interesse e quem quiser ter acesso a esse material, vou voltar aqui o slide, pode entrar em contato comigo. Meu e-mail, meu telefone, que eu posso enviar esse material sim para vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Muito obrigado Tchau, a pessoal. todos. Obrigado. Desculpa, Maria. Bom Obrigado. dia. Estamos à disposição por aqui. Tchau, tchau.